Em qualquer lugar do planeta, é necessário que certos aspectos naturais colaborem para que diversas culturas se tornem possíveis, como chuva, uma boa terra e, claro, água em abundância. No Brasil, por exemplo, onde há a máxima de que em se plantando tudo dá, aproveitando a frase de Pero Vaz de Caminha, quando os portugueses aportaram aqui, na então terra de Santa Cruz, grande parte das terras é altamente produtiva, sendo que algumas regiões são melhores para determinadas culturas e outras conseguem produzir qualquer tipo de cultura. Para nós, acostumados com o clima tropical, o pensamento mais comum é que em locais onde o clima é sempre muito quente, raríssimas vezes chove e, pior ainda, é constituído por um mar de areia a perder de vista. Produzir qualquer coisa é algo impraticável e impossível, não é mesmo? Aliás, quando se fala em deserto, o que imaginamos é um grupo de tuaregues e seus camelos cruzando quilômetros de areia. Ou pastores cuidando de suas ovelhas sob um calor de 50 graus, se alimentando de tâmaras e outras iguarias adequadas àquele tipo de clima seco e escaldante, e sobrevivendo sabe-se lá como. Mas então, como é que a Arábia Saudita consegue produzir e exportar muito mais que tâmaras e petróleo? A Arábia Saudita é apenas um dos países que se localizam no deserto arábico, no Oriente Médio, onde também estão os Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. Desde 1932, quando foi fundada, a Arábia se tornou uma das nações mais ricas e influentes da região, graças às suas enormes reservas de petróleo. No entanto, o país também enfrenta diversos desafios políticos, sociais e religiosos, que moldam sua cultura e identidade. Por volta de 1938, foi descoberto um importantíssimo e enorme veio petrolífero em seu subsolo. E logo após a Segunda Guerra Mundial, o país passou a explorar e exportar petróleo em larga escala, mudando completamente sua economia e tornando o país um dos principais membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O produto passou a representar 75% das receitas orçamentárias do país, 40% do PIB e 90% das receitas de exportações. A modernização econômica e social foi promovida pelos sucessivos reis, que investiram na infraestrutura, na educação, na saúde e no desenvolvimento do setor privado. No entanto, a modernização também gerou tensões entre os conservadores religiosos e os reformistas liberais, que divergem sobre o papel da mulher, dos direitos humanos, da democracia e das relações internacionais. O fato é que a Arábia Saudita se tornou um dos países mais ricos do mundo, mesmo construída sobre areia e cercada por ela por todos os lados. Ótimo. Bom, e os alimentos? Afinal, o que a areia poderia produzir neste setor? A Arábia Saudita é um dos países que depende fortemente da importação de alimentos, devido, como já disse, ao clima árido e à escassez de água, que limitam a sua produção agrícola. No século XX, o país importou diversos tipos de alimentos, principalmente de países vizinhos e aliados. Assim, o país se tornou um dos maiores importadores de trigo, arroz, milho e cevada do mundo. Esses cereais são usados para consumo humano e animal, bem como para a produção de farinha, pão, macarrão e outros produtos. Os árabes também importam grandes quantidades de carne bovina, caprina, ovina e de aves, principalmente do Brasil, da Austrália, da Índia e dos Estados Unidos. Essas carnes são consumidas pela população e também usadas para a fabricação de produtos processados, como salsichas, hambúrgueres e nuggets.
A Arábia Saudita é um dos maiores mercados para os produtos lácteos, como leite, queijo, iogurte e manteiga. O país importa esses produtos principalmente da Nova Zelândia, da Holanda, da Alemanha e da França. O país também importa frutas e vegetais frescos e secos como tâmaras, delícia, uvas, maçãs, laranjas, bananas, tomates, cebolas, alhos e batatas. Esses produtos são provenientes principalmente do Egito, da Turquia, do Irã e da Jordânia. Nos últimos anos, a maioria dos países do mundo experimentou algum tipo de crescimento populacional, econômico ou tecnológico. A Arábia Saudita cresceu nesses 3 sentidos, tanto que passou a experimentar também novos investimentos internos para aproveitar melhor seu território de cerca de 2,15 milhões de quilômetros quadrados, em contraste com a precipitação de apenas 150 milímetros de chuva anual. Com chuvas tão escassas assim, não é de surpreender que a Arábia seja um dos poucos países a não possuir um rio permanente. Mas ainda mais surpreendente é o que o país tem feito nas últimas décadas. A fim de melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, o país está perdendo boas fatias do seu chão arenoso e infértil para dar lugar a uma extensa vegetação, que inclui não só frondosas árvores, como também frutíferas e grandes lavouras de várias culturas. Até os anos 60, os sauditas contavam com apenas 400 quilômetros quadrados de terras consideradas férteis. Nos últimos 50 anos, porém, a área aproveitável para as plantações cresceu quase 8.000%, indo para 35 mil quilômetros quadrados. Um salto realmente impressionante. Mas o que os sauditas fizeram para conseguir esse milagre? Para explicar esse salto, 3 palavras o resumem: necessidade, investimento e tecnologia. Evidentemente, os países situados no deserto sempre precisaram de meios alternativos para suprirem suas necessidades básicas, como água e alimentos. Governos anteriores talvez não tenham agido de forma mais eficaz, não por falta de vontade ou dinheiro, mas pela falta de tecnologia adequada para tornar as coisas possíveis. É por isso que, nos últimos anos, o país tem investido em projetos de agricultura que visam aproveitar as reservas de água subterrânea e a tecnologia de irrigação para cultivar diversos produtos agrícolas. De acordo com o site da Embaixada Saudita, a agricultura por lá se centra na produção de dátiles, que conhecemos por tâmaras, produtos lácteos, ovos, pescados, aves, frutas, verduras e flores, destinados à exportação para os mercados de todo o mundo. O governo saudita está muito envolvido na indústria agrícola e o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura é o principal responsável pelas políticas agrícolas da nação. Um dos exemplos mais impressionantes da agricultura saudita é a bacia de Wadi Al-Sirran, que foi transformada em uma área verde com campos circulares irrigados por pivôs centrais. Esses campos têm 1 quilômetro de extensão, cada um, e utilizam água que data da última era do gelo, extraída de poços mais profundos. Será que é preciso dizer que esta água talvez tenha mais qualidade do que as águas superficiais, até mesmo do Brasil? Bom, afinal, trata-se de um manancial que vem sendo naturalmente protegido há cerca de 10.000 anos. Segundo alguns especialistas, essa água fóssil formou aquíferos que agora estão enterrados muito abaixo dos oceanos de areia e das formações de calcário. Os árabes alcançaram essas fontes subterrâneas escavando poços através de rochas sedimentar, chegando a escavar 1 quilômetro abaixo da areia do deserto. A maior evolução das operações agrícolas na bacia de Wadi Al-Sirran foi entre 1987 e 2012,
E, atualmente, o país já conta com uma produção sustentável capaz de causar espanto. A agricultura na Arábia Saudita é um exemplo de como a tecnologia e a inovação podem superar os desafios impostos pelo clima e pelo solo. No entanto, também há riscos e limitações envolvidos nesse processo, como a escassez e a sustentabilidade dos recursos hídricos, o impacto ambiental da irrigação e a dependência do petróleo para financiar os projetos agrícolas, peculiaridades que deverão se mostrar em alguns anos no futuro, ou mesmo contornadas pela engenharia e por novos investimentos. Por isso, é importante que o país busque formas de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. A Arábia Saudita é um país que se destaca pela sua riqueza petrolífera, pela sua cultura islâmica e pela sua liderança regional. No entanto, o país também enfrenta desafios, como a diversificação econômica, a inclusão social, a participação política e a segurança interna. Para superar esses desafios, os árabes precisam encontrar um equilíbrio entre a tradição e a modernidade, entre a soberania e a cooperação, entre a fé e a razão. Obrigado por assistir e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau!